Pau que nasce torto, morre torto, diz o antigo ditado popular. Mas será verdade? Eu lembro que na minha infância, morava em casa em que havia quintal e plantávamos várias coisas. E uma das coisas que eu aprendi com meu pai é que quando uma planta começava a nascer com caule torto, a gente colocava uma estaca enfiada na terra, amarrava o caule, à medida que a planta ia crescendo, a gente ia amarrando com um cordão, um barbante, para que ela fosse tomando uma direção reta, fosse subindo reta. Então, com essa técnica simples, nós podíamos corrigir aquele rumo, aquele destino, aquela retidão daquele caule e daquela planta, para ela crescer rumo aos céus. Se pensarmos em termos de seres humanos, muitas vezes a gente usa essa expressão, os mais antigos usam, né? Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, uma pessoa que é torta desde a infância, adolescência, não pode mudar, não pode se transformar. Mas nós temos vários exemplos na história, e eu vou citar apenas dois, de pessoas que eram tortas e que se endireitaram, como uma planta que é amarrada a uma estaca, tomou o caminho reto e se endireitou. Uma é São Francisco de Assis. Para quem conhece um pouco da história de São Francisco de Assis, sabe que ele nasceu numa família muito rica, na cidade de Assis, na Itália, né? Por isso é São Francisco de Assis. O nome dele, na verdade, não era Francisco, né? E ele era um farrista, na juventude era um farrista, bebida, mulheres, participou de 2 guerras, nem todo mundo sabe isso, só pesquisando um pouquinho mais sobre a vida dele, a gente descobre que ele participou de 2 guerras. Provavelmente, se ele participou de 2 guerras e se ele sobreviveu, é bem possível que ele tenha matado pessoas na guerra, que era normal. Na guerra, ou você mata ou você morre, né? Então, Francisco de Assis foi um homem, durante alguns anos na sua vida, foi um homem comum, um jovem farrista, um rico farrista, apegado aos prazeres, né? E participou até de guerra. Mas um belo dia ele largou aquilo tudo, um outro chamado interno fez com que ele largasse tudo, toda aquela vida, abandonasse a fortuna do pai, abdicou da herança do pai, saiu só com a roupa do corpo, dizem que nu, né? Porque quando o pai falou e tal, que ele não ia ter mais nada, até a roupa ele teria tirado e deixado em casa, teria saído nu. A gente não sabe se é exatamente verdade isso, saiu nu pela rua, né? Mas abandonou tudo, abandonou toda a riqueza, como o Buda fez também, né? Era um príncipe rico, e fez voto de pobreza, passou apenas a cuidar de pessoas, de mendigos, moradores de rua, de Assis. Acabou fundando a ordem franciscana, né? E hoje a gente ouve tanto falar de Francisco de Assis, São Francisco de Assis, tão querido, tão amado, foi santificado pela Igreja Católica, né? O santo São Francisco de Assis. E é um exemplo de uma pessoa que foi torta na juventude e que se transformou e virou um santo. Não é possível mudar de vida? Um outro exemplo que eu quero dar é de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não conheceu Jesus em vida, ele foi um perseguidor dos cristãos, um dos primeiros e maiores perseguidores dos cristãos, levou alguns cristãos à morte, inclusive Estevão. Inclusive tem um livro espírita chamado Paulo Estevão, que conta essa história, não é? E então, era um perseguidor dos cristãos, perseguia para matar os cristãos. E no caminho para Damasco, como relata ele mesmo nas suas cartas, no Novo Testamento da Bíblia, ele viu Jesus e a partir dali ele ficou cego, né? Depois foi curado em Damasco, e a partir dali
a vida de Paulo de Tarso se transformou completamente. Ele se tornou um dos maiores pregadores da doutrina, das ideias de Jesus, se tornou um dos maiores e um dos grandes cristãos da história. Né? Alguns dizem até que o cristianismo deveria ter mudado o nome para paulinismo devido à influência que Paulo teve na criação da igreja, na organização da igreja, que mais para frente se tornou na Igreja Católica, Apostólica Romana. Então é um outro exemplo também de um homem torto, um perseguidor de pessoas pelas suas ideias religiosas, levava à morte pessoas apenas porque, era claro, era a ordem dos romanos, era uma ordem do imperador romano, né? Mas ele não foi obrigado a entrar nisso, a participar disso. Ele entrou porque ele quis, porque ele também acreditava, negava as ideias de Jesus e acreditava que aquilo devia ser destruído. E ele se transformou e virou um dos maiores cristãos da história. Apenas 2 pequenos e rápidos exemplos, de tantos que poderia dar aqui, que mostram como as pessoas que foram ou são tortas de alguma forma, têm um comportamento tortuoso, seja ele em relação que for, a pessoa que bebe demais, alcoólatra, a pessoa que usa droga, que é viciada em droga, dependente químico, né, das drogas, a pessoa que é muito apegada a sexo, é muito preso ao sexo e leva uma vida tortuosa em relação ao sexo e tantas outras coisas. A pessoa que se desvia pela política, pela busca do poder, pela avareza exagerada, busca do dinheiro, fortuna e tantas coisas mais que desviam a alma do caminho reto, do bom caminho. Esses exemplos mostram como nós podemos mudar. Todos nós podemos mudar. E a palavra-chave que eu acredito que seja o início, o pontapé inicial de qualquer mudança é a vontade. O poder da vontade. Despertar o poder da vontade. Querer. Vontade é querer. Querer mudar. Querer se libertar do álcool, da droga, do vício do sexo, da avareza, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, qualquer coisa, qualquer defeito, qualquer vício, nós podemos nos libertar, nós podemos transformar, nós podemos fazer como uma planta que, apoiada ali na vara, tomar o caminho reto, seguir o caminho reto que leva aos céus. Então é possível mudar e tudo começa pela vontade de mudar. É preciso querer mudar. Esse é o primeiro passo e a mudança certamente virá. Essa é uma breve reflexão que eu queria trazer hoje. Pensem, reflitam. Se querem mudar alguma coisa na sua vida, desejem verdadeiramente, profundamente e deem o primeiro passo com a vontade de mudar e você verá que você conseguirá realmente mudar. Vou ficando por aqui, eu sou Luiz Roberto Matos e até a próxima breve reflexão. Muita paz.